No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu falei até o versículo 32, mas lemos até o versículo 38, porque fecha a parte que fala sobre o anúncio da chegada de Jesus. Mas a nossa mensagem será até o versículo 32, quando termina dizendo: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Meus queridos, quando nós lemos a Bíblia, e quem tem o hábito saudável, inteligente e espiritual de ler a Bíblia, tem a oportunidade de conhecê-la nas suas mensagens, nas suas narrativas tão diversas e tão importantes para a nossa vida. Aliás, hoje é dia da Bíblia, e nós precisamos, sim, dar o devido valor à palavra de Deus na nossa vida. E eu deixo uma pergunta sobre o dia da Bíblia para o irmão pensar: o que seria da sua vida se não fosse a Bíblia? O que seria de nós se não fosse a palavra de Deus? E eu posso dizer com toda tranquilidade, toda a profundidade, todo o significado, toda a importância da nossa comunhão com Deus, ela nasce na Bíblia. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é extremamente relevante para os cristãos, para o povo de Deus. Por isso, ame a Bíblia, valorize a Bíblia, leia a Bíblia, conheça a Bíblia. E então, como eu estava abordando, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos o seu conteúdo. E nas narrativas bíblicas que temos, quando os textos falam a respeito do aparecimento de um anjo, esse aparecimento, ele sempre traz uma palavra, uma mensagem inicial: não temas. Imagine você aparecer um anjo na sua frente, não um enviado qualquer, mas um enviado de Deus, um anjo celestial. Como você se sentiria? As palavras do anjo sempre são palavras para acalmar os corações. E isto tem uma grande importância, porque quando Deus estabelece desse modo um contato com os seres humanos, isso é algo sobrenatural, e por isso causa espanto.
Mas é interessante nós observarmos que quando o anjo aparece, Gabriel aparece a Maria, ele não inicia a sua fala dizendo para ela ter calma. Observe o texto. O anjo, quando ele aparece a Maria, ele dirige-se a ela para dizer palavras de acolhimento, palavras como que iniciando um diálogo. E somente depois desse diálogo já acontecido, é que ela diz que ela fica sem entender as coisas. Então o anjo diz para ela: Maria, não se assuste. Maria, não temas, não se assuste, tenha calma, porque a obra que Deus realizará através de você será algo portentoso e vindo da parte dele, da parte do seu poder. Assim ocorreu com o anúncio do nascimento de Jesus. Ele foi anunciado por Gabriel. Maria não entendeu direito o que estava acontecendo, procurou se justificar, e então o anjo do Senhor explicou detalhadamente qual era o plano de Deus através da sua vida. Meus queridos, só para termos uma ideia a respeito desse contato sobrenatural de Deus com os homens, lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, ele anunciou, o anjo do Senhor ali, através do profeta, melhor dizendo, anunciou que Deus enviaria o seu mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. E eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias, então, registra estas palavras do anúncio tão importante de algo que haveria de acontecer, mostrando o aspecto sobrenatural, não só com o aparecimento do anjo, mas falando a respeito do enviado de Deus, cuja missão era uma missão grandiosa, a trazer a redenção aos povos. O mesmo profeta Malaquias, ele comparou esse mensageiro a Elias, ao profeta Elias. Lá no capítulo 4, versículo 5, vejam só, ele diz: eu enviarei diante de vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. No início desse capítulo de Lucas, ele registra que um anjo apareceu a Zacarias também, aquele cujo texto nós lemos agora há pouco, que fala a respeito do reconhecimento da parte dele a respeito de quem era Jesus, pai de João Batista, Zacarias, e ao anunciar o nascimento, declara que ele iria adiante do Senhor, está falando de João Batista, e ministraria no espírito e no poder de Elias, conforme Malaquias 4,17. Observemos bem, esses anúncios, eles são importantes serem citados e consultados por nós para entendermos uma coisa: eles não trazem espanto. A perturbação de Maria se deu por um outro fator. Eu não tenho vida íntima com homem algum, como eu poderei dar à luz? E o anjo então explica para ela tudo o que haverá de acontecer. E ela então declara que se cumpra em mim o que o Deus Altíssimo propõe, que se cumpra em mim. Então, as manifestações a respeito do anúncio de Jesus Cristo, da sua chegada, do seu nascimento, não causam espanto, mas trazem o quê? Esperança. Assim como Elias trouxe uma mensagem de juízo e redenção, João também será um predecessor anunciando a vinda do Messias, juiz e redentor. Olha a compreensão que os profetas de Deus,
eles tiveram a respeito da vinda, do anúncio da chegada de Jesus Cristo. Tamanha a sua importância, tamanha a importância dentro do plano de Deus. Chegou o momento, chegou a hora, chegou o momento de Deus se manifestar para que a história que Deus está conduzindo, história para nós, mas para Deus um plano construído, elaborado desde antes da fundação do mundo, na eternidade, para entendermos algo muito importante com a chegada de Jesus: esperança. Naqueles dias, naqueles momentos, o anúncio da chegada de Cristo trouxe paz ao coração das pessoas envolvidas. Assim, queridos, Lucas registra a ocasião em que Deus se revelou aos homens de forma nada assustadora, mas festiva, repleta de alegria, renovando a esperança da humanidade. E o que nos chama a atenção no registro dos evangelhos, conforme Lucas registra especialmente, é que após cerca de 400 anos de silêncio, Deus anuncia essa boa notícia de salvação, boa nova de salvação. Foi o anjo Gabriel que trouxe esta mensagem em Nazaré a Maria, para que Maria, ela mesma, pudesse ouvir e saber o que Deus faria através dela. E ela ouve que esse seu filho seria grande e cumpriria uma inédita missão que até então ninguém ainda havia realizado. Há 3 importantes mensagens nesse anúncio quanto ao menino que iria nascer. Observemos a primeira mensagem do anúncio da chegada de Jesus, do Senhor Jesus. O primeiro destaque que Lucas nos dá é a respeito do seu nome, o significado do seu nome. Não é apenas uma indicação para um registro, num possível registro de nascimento, mas o nome de Jesus, ele se chamaria Jesus, disse Lucas, indicando que ele receberia uma missão salvadora. Jesus nasceu com uma missão definida para ele. Lá no Velho Testamento, Yeshua, e no Novo Testamento, Jesus, e no português, Jesus. Então, unindo as palavras Yeshua HaMashiach, em aramaico significa Jesus Cristo, o Messias. Ele foi o ungido de Deus, o Salvador do mundo, para perdoar pecados. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, nós lemos: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, à humanidade. Jesus morreu pela humanidade. Jesus veio para redimir a humanidade. Jesus veio trazer salvação. Nós, ao celebrarmos o Natal, nós precisamos saber qual o propósito que ele tem. Vendo, segundo os registros bíblicos, o que significa Jesus ter vindo ao mundo. Para muitos o Natal é só uma árvore de Natal, ou um velhinho de barbas brancas vestido com trajes vermelho. É uma troca de presentes, é um motivo para o ano caminhar para o seu encerramento, é um motivo para uma festa, é motivo para tanta coisa. E nós hoje vemos as pessoas falando de Natal numa, vamos dizer, variedade de ênfases, até zombarias, a blasfêmias com relação ao nascimento de Jesus, a pessoa de Jesus. Natal virou comédia. Para alguns, principalmente para o cinema, para o teatro, o Natal virou comércio para os investidores, para os lojistas.
O Natal virou banquete para dar razão para as famílias se reunirem, como se durante o ano não existissem outros motivos para as famílias se reunirem. O Natal virou motivo para as pessoas pararem. Mas pararem para quê? Celebrar o quê? Presentear por quê? Gastar dinheiro por quê? Viajar para quê? Reunir a família para quê? Pensando na palavra Natal. Natal é o nascimento de Jesus, cujo propósito do enviado, de ser ele o enviado para salvar o mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele nos dá uma explicação muito importante que faz nos entender, pelo menos de uma maneira muito objetiva, por que nós precisamos agradecer a Deus por ocasião do Natal. Quando ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus vem para quebrar esta maldição, salvar exatamente dessa condição, salvar a humanidade dessa desgraça que é o pecado sobre todos. Da mesma forma que em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo volta a tocar nesse assunto para dar significação à vinda de Cristo ao mundo, explicando quem é Jesus e qual é a missão de Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, através de quem? De Cristo Jesus. Quem Ele é? Nosso Senhor. Olha a importância que já tinha entre os profetas, quando eles falam, conforme Malaquias, conforme o próprio Zacarias cantou, naquele texto que nós lemos, e conforme os apóstolos e Paulo principalmente vem destacar, Jesus veio para quebrar esta maldição, a maldição da condenação eterna, a maldição do pecado. Em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele nos enche de alegria ao falar a respeito do nascimento de Jesus. Efésios 2, de 1 a 3. Olha o que diz o texto bíblico nesta sequência. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até aí. Observe que o apóstolo Paulo está se referindo agora à igreja de Cristo e falando a cristãos, a convertidos a Jesus, e ele fala do passado de desgraça, entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, como? Segundo as inclinações da carne, vivendo aquela realidade outrora de mortos nos nossos delitos e pecados, recebendo o salário justo da maldição do pecado. Mas Jesus nos deu vida eterna. Jesus veio para salvar, por isso o nome Jesus, por isso a missão do enviado de Deus. Ele será grande entre os homens, ele será grande no mundo, e o seu nome será Jesus. Ao celebrarmos o Natal, pensemos no significado e na importância do Natal. Não sejamos levados pelos ventos todos, como esses que eu citei agora há pouco, festas, reuniões, presentes, comércio, isso ou aquilo, mas que nós tenhamos a compreensão,
assim como Maria teve acerca da vinda de Cristo, quando ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Meus queridos, essa mensagem é a primeira mensagem de esperança naqueles dias, e para nós hoje, algo já concretizado. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus deixou a sua palavra, Jesus cumpriu a primeira parte da sua missão, morreu na cruz, ressuscitou, vivo está, e fez a promessa: voltarei, voltarei. Você crê em Jesus desse modo? Você espera a segunda vinda de Cristo? Você tem paz e tranquilidade no seu coração, porque Ele é o seu Salvador? O anjo disse a Maria: e Ele se chamará Jesus, o Salvador do mundo. Ele será chamado Jesus, o Salvador do mundo. Que bênção celebrarmos o nosso Salvador. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu trago profundo reconhecimento sobre a importância delas, porque elas me fizeram bem importante. Eu me refiro a algo valioso, a algo que mudou a história da minha vida. Eu sou grato, reconheço. A minha vida melhorou muito em diversos momentos da minha jornada, graças a anjos de Deus, enviados de Deus, para me aconselharem, para me direcionarem, para me orientarem. E eu não estou falando de anjos, criaturas celestiais, eu estou falando de pessoas que Deus usou para me abençoarem. E eu sou grato a estas pessoas. Pare e pense um pouco agora acerca de pessoas importantes em suas vidas, que lhes fizeram bem, que mudaram a história, o curso da vida de vocês. Você deve se lembrar pelo menos de alguém, de uma pessoa importante, que você honra, que você conta a história, que você liga, que você vai visitar, que você fala, se a pessoa já faleceu, você fala: essa pessoa mudou minha vida. Não é verdade? Você deve ter alguém. Agora pare para considerar a importância de Jesus, que mudou a sua realidade de condenado ao pecado para a vida eterna no céu com Deus. A nossa gratidão a Jesus, ao Filho de Deus, deve ser muito profunda e verdadeira. Ao celebrarmos o Natal, nos lembremos que o seu nome é Jesus. Mas não só ele, Jesus, como Salvador. O anjo também disse, e aqui nós encontramos uma segunda mensagem do anjo para Maria: e ele seria grande. Seu nome será o Messias, Jesus, mas ele também será grande. Isso significa que o seu nome estaria acima de todos os nomes. E o anjo arrematou, porque ele é o Filho do Altíssimo. A Bíblia nos ensina que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Como Deus, ele ofereceu da sua graça, do seu poder, do seu amor e da sua bondade. Jesus fez milagres. Quantos milagres estão registrados? E eu acredito que muitos não foram registrados. Mas muitos, talvez a maioria. O quanto que Jesus fez abençoando pessoas que ninguém viu, que ninguém presenciou. Jesus fez milagres. Jesus perdoou pecados. Quantas pessoas ouviram da própria boca de Jesus: vai-te em paz, perdoados estão os teus pecados. Na cruz, ele diz isto: Pai, perdoa-lhes. Ele está se referindo àquele monte de gente que está zombando dele, aquele monte de gente que está cuidando da tortura que o seu corpo suporta. Ele está se referindo às pessoas que estão assassinando na cruz.
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus venceu a morte, como Filho de Deus, como Deus, Ele venceu a morte, e como Deus, Ele falou que no futuro voltaria. Mas também Ele disse que antes dele voltar, Ele estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Eu fico pensando, como Maria entendeu esse título referido ao seu filho que haveria de nascer? E ele será grande. Nós não sabemos direito como Maria codificou o anúncio da grandeza do seu filho, mas nós sabemos da sua entrega, que se cumpra em mim, e que palavras maravilhosas, conforme o teu querer, conforme o teu querer. Eu acho que Maria não entendeu direito, ela apenas aceitou. Me perdoe por dizer eu acho, porque não dá para saber, e não deu tempo de Maria saber. Ela viu um pouco do que Cristo fez, ela até viu a ressurreição, mas o que dizer da presença de Cristo no mundo no decorrer da história? Eu paro para tentar compreender, para tentar ter uma perspectiva teológica disso, e me perco nas doutrinas bíblicas. Mas uma coisa eu sei, esse mundo caminha até que cheguemos à plenitude dos tempos novamente. As pessoas nascem, vivem as suas histórias de vida, morrem e nascem outras pessoas, e assim o giro da natureza ocorre, a vida se renova, a vida termina, a vida se renova, a vida termina, e há um poder agindo na história depois do nascimento de Jesus. Ele próprio domina essa história. Ele próprio coordena esses acontecimentos. Nós estamos estudando Apocalipse, não para pegarmos as imagens tão enigmáticas do livro, mas para verificarmos ali as mensagens de conforto, de consolo e de encorajamento que João nos traz. Que quando a gente lê Apocalipse, a gente pensa num mundo de destruição, morte, e há pessoas que parece que têm cheiro de sangue, né? Gostam de falar do Apocalipse, dos dragões, daquelas coisas, daquelas figuras. Mas João diz no primeiro capítulo de Apocalipse, que nós inclusive estudamos hoje pela manhã, ele viu por trás do véu, ele conseguiu entender o plano de Deus através de Jesus, e ele viu Jesus sentado num grande e sublime trono, e de lá ele viu Jesus dirigindo a história, e João pôde entender isto. Que visão maravilhosa essa de João, transmitida à igreja de Cristo. Que palavra abençoadora é essa? A grandeza de Jesus, do seu poder, nós podemos entender sim, Ele governa o universo. Mas e as bombas? E as armas tecnológicas? E a internet fazendo essa confusão toda no mundo, a inteligência artificial? Fala-se aí na exploração de asteroides, exploração dos planetas para irem lá buscar
os materiais preciosos. Fala-se aí num asteroide que deverá passar próximo da Terra. A NASA está enviando foguetes, porque aquele material sólido daquele asteroide é de ouro puro, é um material de grande riqueza, que se resgatado, se tirado pelo menos um pouquinho de lá, vai trazer grande riqueza para a Terra. Olha a tecnologia, que ponto chega, e as pesquisas, essas coisas malucas. Será que isso foge ao controle de Jesus? Nada foge. Que é o homem na sua grandeza máxima, perto da grandeza de Jesus? Nada. Um simples vírus de gripe chamado Covid-19 dobrou o poder da humanidade a nada, e milhões de pessoas já morreram. Só para termos uma pequena amostra, e até hoje ainda não temos solução para esse problema. Jesus tem a solução. Jesus tem a cura. E eu não falo exatamente da necessidade da cura física, mas Jesus tem a cura para a nossa condição mais grave ainda do que a Covid. Ele é o nosso Salvador. Morrer em Cristo é o que há de mais importante que possa acontecer conosco. Estar nas mãos do Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele que João viu sentado no alto e sublime trono. Jesus é o Filho de Deus. A nossa história não vai terminar com a nossa morte. A nossa história não vai terminar com uma grande guerra, uma destruição em massa. A nossa história vai terminar com o Todo-Poderoso ressurgindo dentre as nuvens, e todo olho o verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. O anjo disse que seu nome seria Jesus, o Salvador. O anjo disse que Ele seria grande no mundo. Ele seria surpreendentemente, no devido tempo e no projeto e na obra de Deus, reconhecido como o Salvador. Mas também é surpreendente vermos que Jesus Cristo, na sua grandeza como homem, Ele é aquele que voluntariamente fez o papel de servo e humilhou-se, tornando-se servo para servir as obras do Pai. Ele escolheu morrer para que os pecados do mundo lhe pudessem ser imputados. Na sua grandeza está a sua humanidade disposta a passar por tudo o que passou, suportar a dor que suportou, suportar a morte como Ele foi submetido, por causa da nossa necessidade. Assim, todos os que nele creem recebem a justificação diante de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e em Gálatas 1, versículo 4, primeiramente, segundo aos Coríntios 5, 21, diz-nos o seguinte: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele quem? O Deus homem. Aquele que morreu foi o homem. Ele se fez culpado em nosso lugar. O mesmo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Olhemos o que ele diz lá.
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meus irmãos, eu pergunto, há alguém mais nobre? Há alguém maior? Há alguém mais poderoso do que o Filho de Maria? Que também e especialmente é o Filho de Deus? Seu nome será Jesus, o Salvador, e ele será grande. Concluindo a nossa mensagem desta noite, o anjo ainda disse a Maria que ele reinaria sobre Israel para sempre. Na verdade, o anjo disse que o seu reino nunca teria fim. Meus amados irmãos, não é sem motivo que Maria ficou reflexiva, conforme o versículo 29 de Lucas capítulo 1. Ela disse assim, ela se mostrou da seguinte maneira: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, quando ela foi chamada de favorecida. Ela pensou e ficou reflexiva. Assim ela perguntou: como isso acontecerá? E então Gabriel responde, versículo 35 ao versículo 37. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis. Para que Maria entendesse o anúncio que lhe foi feito, para que Maria entendesse a escolha dela para ser a mãe do Messias. E para nós hoje, entendermos o quê? Entendermos que Ele é o nosso Salvador e entendermos que Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Ao celebrar o Natal, esteja se preparando com valores, com sentidos espirituais em primeiro lugar. Tenha gratidão, tenha reconhecimento, como Zacarias cantou em suas palavras. Veja o bem que Deus lhe fez quando Jesus nasceu. Sabe, e eu termino aqui com esta palavra: a minha conversão a Jesus, ao Evangelho, a sua conversão a Jesus e ao Evangelho, é obra de Deus, porque isto era impossível fora do plano do Senhor. Isso seria impossível fora de Jesus. Isso seria impossível ao homem que estava morto nos delitos dos seus pecados. Mas em Jesus, isto tornou-se possível. É tão gostoso aprender na Bíblia as palavras de Jesus de amor, quando se dirige às pessoas que necessitam dele e que têm um quebrantamento no coração. E as palavras mais doces de Jesus são essas: vinde a mim, todos vós, ou todos vocês, que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Natal é descanso
para as nossas almas. Deus te abençoe, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe nossos corações para termos um entendimento realmente importante sobre a vinda de Jesus ao mundo. Não foi um qualquer que nasceu, não foi um imperador que nasceu, não foi um rei humano que nasceu, não foi um político que nasceu, mas foi o Filho de Deus, cuja missão e cuja grandeza nós podemos aprender um pouco hoje, lendo os Evangelhos de Jesus. Prepare-se para, de fato, ter um feliz Natal, não só agora, nesse mês, mas durante toda a jornada da vida, porque Jesus é o nosso Salvador. Vamos cantar o hino.